Boa tarde. Estamos aqui hoje tendo a oportunidade de conversar com a professora Isabel Lousada, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Professora que tem uma vasta pesquisa, uma grande experiência na intercalação ou na intersecção de três grandes temas: história, literatura e imprensa. Em realidade, ela trabalha tanto com a história como fonte, como objeto, e ao mesmo tempo tem uma grande pesquisa com a imprensa. Também uma discussão muito grande sobre as pesquisadoras, as mulheres, um grande desenvolvimento de pesquisas nessa área. E hoje nós vamos poder, então, estar conversando com a professora Isabel, que foi gentilmente cedida, que ela está aqui participando na universidade em um evento sobre literatura, e ela é a grande conferencista, e hoje nos dá aqui o prazer de poder estar discutindo com o nosso curso de licenciatura EAD em História. Professora Isabel, por favor, as palavras estão contigo. Fale sobre suas pesquisas, esse conhecimento enquanto investigadora, o trabalho de pesquisadora em arquivos, que é exatamente o que os nossos jovens aspirantes a historiadores estão aprendendo aqui no nosso curso de História. Por favor. Eu começo por agradecer naturalmente a gentileza do professor Rodrigo Oliveira, que se prestou a acolher-me em diversos sentidos, e é um privilégio enorme estar aqui na FURG pela primeira vez, para participar no encontro a que fez referência, mas também pelo facto de alargar estas áreas que se interseccionam. Não deixa de ser curioso ter feito alusão à história como este grande alicerce para o conhecimento como fonte, como memória. Quando se me referem como professora, fico sempre meio receosa, porque, na verdade, quem está no terreno, a minha carreira é carreira de investigação pura, ou seja, eu não sou obrigada a dar aulas. Embora não acredite que haja algum ser humano que esteja no terreno que não goste de dar conta daquilo que é o seu achado, o que é aquela alegria do encontro. É um privilégio, se pensarmos na arqueologia, também, um objeto, um estudo que pode trazer luz para outra área do conhecimento. Quando me dizem historiadora, fico também, às vezes apresentam-me assim, mais receosa ainda, não pela carga que isso possa ter, porque fazer história, um professor como o professor Oliveira sabe melhor do que eu, mas para mim é prestigiante, tanto ser chamada professora como ser chamada historiadora. O que posso é poder sofrer pelos danos colaterais, na medida em que podem dizer: você foi formada em literatura, você começou com as línguas e literaturas. É verdade, mas eu também tive um mestrado em estudos anglo-portugueses que tinha uma componente que jogava com vários princípios, nomeadamente a história, a análise das fontes e a crítica, ou seja, e a análise literária. Portanto, não é novo este campo. A aplicação que dele fazemos é que pode parecer mais recente. Eu até contesto que assim seja, porque pergunto a mim própria se não é o método que utilizamos que define um pouco o resultado e aquilo que faz com que tenhamos uma etiqueta por baixo, legendando o que nós somos. O que eu faço muitas vezes, para ir ao encontro de outro dos meus temas de eleição, que é procurar e encontrar a história das mulheres, é, na verdade, através da análise das fontes. Isto porquê? É certo e sabido que nas sociedades contemporâneas, mas também nas que as antecederam, houve sempre este olhar misógino, o peso já sabemos, é o homem branco, não é? O eurocêntrico. E se nós quisermos fazer jus e memória numa perspectiva histórica, devemos trazer a igualdade para o plano do conhecimento. Para o fazer, temos que descer, ou por outra, interseccionar várias áreas para conseguir encontrar essa voz feminina, esse lugar e o papel em que as mulheres se encontravam.
Certamente concordará comigo que quando dizemos que há, e grandes historiadoras como a Michelle Perrault, quando se fala a divisão entre o público e o privado, mas nós temos que cruzar tantas informações. É verdade que a mulher foi confinada a um espaço no interior da casa, mas quando falamos no espaço da recoleção e recuamos a épocas mais anteriores, a mulher tinha um outro papel, que era também ainda aquela de ficar quando os homens partiam para a caça, guardando. Pode ser comparado a esse aspecto. Mas quando pensamos que houve mulheres que na transição do medieval para o Renascimento tiveram debates com homens insignes da época que as consideravam suas pares, como o caso de Isota Nogorola, pensamos que temos que cruzar dados como para entender a história das mulheres, como a classe, ou seja, como o professor também e sociólogo da Universidade de Coimbra vem lembrando, o cruzamento entre classe e género e raça. Tudo isto está na literatura como está na história. Se eu encontro algumas das figuras a quem quero dar proeminência, que quero trazer para o primeiro plano, que quero dar a conhecer, eu primeiro parto para encontrar o trabalho delas. E isso é um trabalho de historiador. É um trabalho de historiador que pode passar pelo mais elementar, acesso a uma certidão. Falávamos a outros respeitos há pouco numa conversa ou no outro dia. Esse trabalho de ir para um espaço onde haja acesso a esses registros é um método que usa um historiador. Mas eu, se quiser trazer o conhecimento de uma data de nascimento e morte e fixá-la com exatidão para uma escritora de princípio de século, e princípio de século, lá por vezes esquecemos que estamos no século XXI, eu pelo menos esqueço-me porque já sou, carrego alguma história para trás, não é vulgar não sabermos esses dados que parecem tão simples. Não estamos a falar de encontrar familiares nossos, mas também pode ser. Há espólios de famílias que são tão interessantes como o de uma grande feminista, Ana de Castro Osório, aliás, da qual terei a alegria de falar com certeza oportunamente, que atravessou o Atlântico acompanhando o seu marido para aqui fazer também um pouco do seu ativismo e propaganda do seu feminismo. Ela própria que, no fundo, inspirou Andradina de Oliveira, que foi uma das grandes defensoras do divórcio. E Ana de Castro Osório tinha feito exatamente o mesmo em Portugal no período pré-republicano. Ora, vai-me dizer, mas a data de nascimento de Ana de Castro Osório é sabida, data de nascimento e morte. E eu dir-lhe-ei, sim, o caso desta grande intelectual portuguesa, desta mulher invulgar com uma produção literária e historiográfica fantástica, ela é conhecida, ela é sabida. Mas se formos ver, dou-lhe um caso. Uma outra mulher que vamos celebrar, aliás, o centenário de morte em breve, em 2016, a Cláudia de Campos, até há bem pouco tempo, a data estava inexata. Foi preciso chegar ao registro e compreender que ela usava o nome não Cláudia de Campos, mas sim, pelo registro de óbito, localizei Maria Cláudia de Campos. Aliás, até parece curioso, porque Maria é um nome muito português, não é verdade? E isso, provavelmente, tem um sentido, ela ter retirado do seu nome literário esse primeiro nome, que para nós é dito nome de batismo. Sim. Aliás, é interessante porque as áreas história e literatura sempre estiveram intrinsecamente ligados, pelo menos não havia uma distinção entre história e literatura até a unificação ou a criação das grandes ciências, que daí teve a separação. Mas o conhecimento de ambas as áreas é muito próximo. Nós não temos como, por exemplo, para o historiador, negligenciar a literatura como fonte. Como é que nós podemos estudar, por exemplo, o século XIX sem pensar grandes escritores como Charles Dickens, Machado de Assis, sem contextualizá-lo, seu espaço, seu tempo, as irmãs Brontë, por exemplo, já que estávamos falando de mulheres extraordinárias, Jane Austen, vamos falar, por exemplo, outras grandes escritoras. Nós temos, deixa eu ver aqui, fugiu o nome agora
daquela escritora portuguesa, do romantismo português, agora me fugiu o nome, essa é porque eu tô... É essa. Nós temos, por exemplo, a poeta... Temos as duas mulheres, no fundo acabamos de nomear Sim. as duas primeiras mulheres que entraram na Academia das Claro. Ciências. Então, Academia das Ciências, Carolina Micaela. Nós temos... Sim, nós temos mulheres extraordinárias, e como analisar, por exemplo, do ponto de vista da literatura, sem compreender o contexto histórico da sua produção. Falar também em cultura, vamos pensar, mudando radicalmente o pensamento, nós podemos pegar, qual é a maior revolução do século XX, na minha opinião, enquanto historiador, se partirmos do pressuposto que uma revolução é uma mudança radical, é exatamente a libertação feminina. A mulher passa de não era nem um objeto, era uma posse de uma estrutura patriarcal, e ela passa a um patamar de quase igualdade, até porque nós não podemos ainda falar de plena igualdade, porque as mulheres estão aquém, mas se a gente pegar do século XIX e comparar no século XXI, é uma verdadeira revolução que está longe de ser concluída, longe de estar consolidada, mas que já deu vários passos, importantes passos. Nos fale então das suas pesquisas sobre essas mulheres extraordinárias, como nós temos, vamos pegar, por exemplo, Ana Maria Alcoforado, as cartas portuguesas, vamos pegar as novas cartas portuguesas, por exemplo, vamos pegar Florbela Espanca, que é, talvez, desculpe, porque é um gosto pessoal, mas talvez a maior poeta ou poetisa em língua portuguesa. Claro que eu sou suspeito, porque eu sou um apaixonado por Florbela Espanca, né? Mas, bom, vou parar de falar. Professora Isabel, por favor. Não deixa de ser curioso que quando ouvia as suas palavras e pensava em algumas das figuras nomeadas, que as suas origens e os seus percursos de vida foram muito diferentes. E não só pensei no cruzamento da história e da literatura, mas também do olhar da sociologia, não é? Provavelmente era essa interseção também que nos traria outra luz. E pensar que quando prescruto as fontes, os arquivos, para ir no encalce dessas vidas que muitas vezes são ainda tão desconhecidas, é interessante pensar que é uma escritora contemporânea, felizmente, que tem vindo, e ainda viva, que tem vindo a trazer luz sobre algumas das vidas de outras que a antecederam. Quando fala das cartas de Mariana Alcoforado, todos esses trabalhos, eles foram pela mão de Maria Teresa Horta. Maria Teresa Horta, que é uma apaixonada pelo Brasil e que o Brasil acolhe como filha também, e sei, que é um amor recíproco, e que também tem uma admiração pelo trabalho de outra fantástica escritora, cujos poemas e sonetos têm sido avassaladores e conseguem ultrapassar as fronteiras do território nacional, a Florbela Espanca. Portanto, quando pensamos no nascimento dessa vida singular, menos abastada, provavelmente por muitos entendida como menos afortunada, tanto na vida como na morte, encarnando um perfil quase romântico, daquela heroína fadada para uma desgraça, para amores intensos, mas para um destino trágico, morta em 8 de dezembro, mas e suicídio, exato, e foi completamente ostracizada pela sociedade da sua época, inclusivamente tendo o seu último marido sido médico, e ela usando e necessitando de medicação específica para fazer face, certamente, àquilo que nós hoje chamaríamos uma depressão. Mas pensar que a sua obra foi relegada para segundo plano, porventura, por via das escolhas pessoais e do seu trajeto de vida em relação àquilo que era a sua vida, que hoje em dia poderíamos dizer íntima, não é? Pelo facto de não ser muito moralmente aceitável que ela se desse ao luxo, entre aspas, como é uma expressão alfacinha, digamos, portuguesa, de ter esses devaneios, de poder ser a flaneur do seu próprio coração.
acho muito interessante pensar nesse poder que tem a mão em sororidade. Sei que Ana Luísa Amaral, uma das professoras mais reconhecidas no nosso país e no estrangeiro, que tem feito trabalhos fundadores para aquilo que é a história das mulheres e a literatura no feminino, está agora até em breve presente no Brasil a abrir uma conferência grande, que é a Mulher e Literatura, passando a publicidade, e ela que é também uma grande escritora, quer de romance, quer de contos, quer trazendo-nos poesia mais arrojada. É interessante que, na maioria das vezes, quando dizemos que o pior das mulheres são as mulheres, ou seja, quase como deitar por terra aquela que é a sua semelhante, também vejo, através da literatura, o inverso. Aquilo que é uma Lídia Jorge, que vai olhar para mulheres que escreveram e trazê-las para a primeira plana, como vejo Maria Teresa Horta ir buscar essas escritoras que nomeou, e muito bem. Eu creio que a grande revolução, para me apropriar das suas palavras, tem a ver com, sim, a mulher que, deixando de ser posse, deixando de ser o nada, para ser protagonista. Muitas vezes costumo dizer isso. Mesmo se pensarmos nos palcos. E se pensarmos então no século XIX e no princípio do século XIX, é particularmente interessante ver como era denegrida a imagem da mulher que pisava o palco, quase como a libertina, aquela que não tinha uma vida que pudesse ser desejada pelos pais de jovens meninas, mas no caso da função da mulher assumindo o papel no palco, ela vai nos dizer outra coisa. Ela vai nos dizer que essa será, eventualmente, uma assunção de autoria feminina, ou seja, um lugar em que ela reinava, em que ela era protagonista. É quase como que uma primeira projeção, não como nos tempos da época isabelina, quando estamos a pensar em Shakespeare, em que eram os homens que se travestiam de mulheres para poder representar. Então essa é também uma outra revolução. O que era necessário era dar essa voz, dar essa possibilidade de se fazer ouvir. E muitas vezes, fazendo ouvir outras mulheres que antes delas tinham vindo, pelas peças que eram traduzidas ou que eram adaptadas para teatro. E essas atingiam massa, atingiam mais. Não era falar para era estar num palco para toda um conjunto de pessoas das mais diversas origens. E nesse sentido, passamos depois por um período, como por exemplo o da censura em Portugal, o teatro de revista. O que foi o teatro de revista? As mulheres que se afirmaram no teatro de revista, contracenando com os seus pares masculinos, que continuavam a ser consideradas não o politicamente correto para uma mulher de virtude, que era assim que se dizia. Mas sabemos que o papel do teatro de revista, Maria Matos é um dos casos em que tanto, e o Vilaré, que foi feito, em que se falava da projeção das mulheres, em que se falava da defesa, que se trazia... Falávamos também há tempos de Brecht, lembra-se? E então, numa outra conversa, então se pensarmos que muitos dos textos eram depois representados e passados, isso era uma forma de instruir, isso era uma forma de militar em relação a determinadas causas. E as mulheres estavam presentes. Não tanto na assistência, também participando quando podiam, mas estando ali como protagonistas. E é essa atitude de assumir a projeção da sua própria voz, essa atitude de ter um palco para si, que olhamos para as atrizes e também às vezes relegamos, não olhamos com os olhos que podíamos se calhar entender. E professora, já para finalizando, que nós já temos agora, daqui a pouquinho, uma nova palestra, né? Poderia nos falar para os nossos alunos do curso de História, licenciatura em Ensino à Distância, sobre as suas pesquisas, se pudesse nos falar um pouco o que a professora Isabel agora está pesquisando na sua lógica de arquivo, como uma grande investigadora.
e uma profissional reconhecida nos dois lados do Atlântico. Muito obrigada, não mereço essas palavras, mas não lhe vou tomar o tempo, uma vez que diz que temos outros compromissos. E então diria somente que a alegria da pesquisa, neste momento, faz-me pesquisar na Biblioteca Nacional de Portugal um arquivo muito especial, que é o Arquivo Castro Osório. E o Arquivo Castro Osório é, em potência, o explicitador para muitas das relações que se passavam numa, que eu chamo de triangulação, Portugal, Brasil e Espanha. Se nós olharmos para a correspondência que é guardada nesse espólio, que também não por acaso tem o título de família, não vou dizer o apelido, porque aqui sei que não é o mesmo, mas o sobrenome é o sobrenome de uma família muito ilustre e conhecida, aliás, como eram as mulheres que depois se cruzavam nestas correspondências, por razões óbvias, e que depois poderíamos retomar o tema noutras alturas. Mas pensando neste espólio, Ana de Castro Osório, a filha de um célebre jurisconsulto, importante na cidade de Setúbal, para onde se movimentou, e que foi o protagonista daquela cena que permitiu a Carolina Beatriz Ângelo, uma das outras intrépidas feministas, que se arrogou ao direito de ela própria avançar para as urnas pedindo recenseamento, achando-se nesse direito, porque ela própria era médica e mãe de família, sabendo que estava em causa quais eram as condições para que se pudesse atribuir o sufrágio às mulheres em condições que elas recusavam, dando aos indigentes, que era essa a reclamação que elas faziam. E voltando um pouco atrás, quando pensamos neste espólio fantástico de Ana de Castro Osório, o que nós vemos é que não é uma mulher, não é uma vida de uma mulher, são a história do pensamento, do livre pensamento que por ali passa. Há definitivamente a correspondência, vou-lhe dar um caso, o caso de Beatriz Pinheiro e Carlos Lemos, que são os editores de um periódico no princípio da época, que é a Ava Azul, em Viseu, uma zona norte de Portugal, que tem uma área de intervenção muito particular na defesa dos direitos das mulheres, e era um casal que estava empenhado nesse combate e nessa luta, do mesmo modo como Ana de Castro Osório e Paulino de Oliveira o fizeram em Setúbal, primeiro em que Paulino de Oliveira dirigia o EC de Setúbal, e depois na correspondência com este nome, sobrenome de família, vamos encontrar a correspondência invulgar entre esta quantidade de homens e mulheres. Vamos com certeza ter a chave para compreender como é que uma mulher como Ana de Castro Osório apresenta no Almanaque das Senhoras um texto sobre Belém de Sagarra, dizendo: esta mulher veio de Espanha e é aqui em Portugal que, fugindo, exilada, escreve o livro de onde partiu para todo o mundo para irradiar o livre pensamento. Está escrito, não é num periódico, está escrito, mas para compreendermos o alcance desta correspondência, que, como pode compreender, tinha menos importância daquilo dos seus pares masculinos e, portanto, está mais dispersa, fragmentada, provavelmente perdida, mas são as pontas que nos trazem a outros lugares, a outras paragens, a outros domínios, a outras áreas do conhecimento. Aqui eu pergunto, é história, é literatura, é sociologia? Eu creio que é a garra da investigação que existe em cada professor, que existe em cada investigador, ou seja, um sem o outro nada é. Somos um verso. Exatamente. Exatamente. E por isso a vantagem dos grupos e dos grupos de investigação. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado, professora Isabel. Não tenho palavras para agradecer, e agora vamos para a nossa outra atividade. Muito obrigado.